eu tenho vindo para conversar com vocês sobre assuntos mais leves, né? O nosso projeto Corona Alívio, mas hoje eu estou vindo para gravar essa aula e ter um diálogo com vocês acerca da questão do racismo. Como vocês devem ter acompanhado, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, região noroeste dos Estados Unidos, o assassinato de um negro por um policial branco, chamado George Floyd, tem mobilizado o mundo. O racismo começou com o assassinato dele? Não. O racismo é histórico, cruel, enfático, dolorido. E a diferença é que agora o racismo é filmado, cai nas redes sociais e gera mobilização. A morte desse negro nos Estados Unidos, ela tem gerado uma mobilização gigante no próprio Estados Unidos da América, como assim em outros lugares do mundo, Inglaterra e outros países. No decorrer desse vídeo, eu quero conversar com vocês, eu quero apresentar para vocês os protestos que estão acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, né? Teve uma das noites que o Brasil também teve um protesto bem grande, na cidade de Curitiba, no Paraná. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e que vocês pudessem refletir, através desse vídeo, qual é a posição de vocês frente à sociedade. Qual é a posição de vocês frente aos diferentes da sociedade? Como é que vocês tratam o seu semelhante? Seja ele negro, seja ele mulher, seja ele pobre, seja criança, seja indígena, né? Como é que você vê os diferentes? Como é que você vê os homossexuais, transexuais? Qual é a leitura de mundo que você tem? Qual é a forma que você trata? Né? Será que é você? Será que é a sua postura? Será que você é manipulado por uma mídia torta, suja? Eu gostaria muito assim de levar vocês à reflexão. E para concluir essa fala inicial, eu gostaria de deixar uma frase: vidas negras importam. O que é racismo? Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou da sua cor. É importante compreendermos que o preconceito é uma forma de conceito ou de juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Já o racismo estrutural, ele é muito mais complexo, olha só. O racismo estrutural, ele é uma forma de racismo que tende a ser muito perigosa, porque ela é difícil da gente perceber. Ele trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes que promove direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Um exemplo muito claro do racismo estrutural é o acesso a locais exclusivos da elite, como, por exemplo, as universidades antes das leis das cotas. O período da pandemia também é um período importante, assim, para que a gente reflita acerca da questão dos negros e a pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, especificamente, os negros tendem a perder mais empregos e renda durante a pandemia do que os brancos, porque a recessão provocada pelo coronavírus, ela amplia a desigualdade social, porque os negros eles têm menos recursos disponíveis para enfrentar essa desigualdade, essa pandemia, e eles ganham menos, eles têm menos reservas de dinheiro também. O período da pandemia agora é um período bastante delicado, onde as autoridades sanitárias pedem um distanciamento social que é impossível de ter durante esses períodos de manifestações. Vidas negras importam. Os protestos dos Estados Unidos, então, se espalharam pelo mundo. Atos ocorreram em cidades como Londres, Hamburgo, na Alemanha. Ativistas e funcionários municipais de Washington também se manifestaram em frente à Casa Branca. Diversas cidades pelo mundo registraram protestos pacíficos contra a morte de George Floyd nesta sexta-feira, hoje, né, dia 5 de junho de 2020. Ele foi morto, então, em 25 de maio, sob custódia policial, após ser imobilizado por um policial branco com o joelho em seu pescoço. Gostaria também de partilhar com vocês
o maior nome da luta contra o racismo nos Estados Unidos, Martin Luther King. Ele foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele era um ativista político, né? O Martin, ele reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Além disso, ele defendeu os direitos das mulheres e foi contra a Guerra do Vietnã. Partilho com vocês uma das falas mais lindas do Martin Luther King. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele.